Bom, a minha ideia aqui é poder falar com vocês um pouco a respeito do DRG Brasil. Tá? Alguém aqui sabe o que é o DRG? Vocês já viram essa tecnologia? Bom, ótimo. Então a oportunidade é boa para compartilhar com vocês uma ferramenta, uma tecnologia de transformação hoje na área assistencial. Tá? Bom, eu gostei muito de ver o título, né? Workshop Tecnologia a Serviço da Saúde. Acho que esse é um segmento que vem passando por transformações muito relevantes com a tecnologia. Mudanças, né, em ondas. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas dito no mercado, existem literaturas também que falam que a área de saúde ela é a última que recebe ou que implementa a tecnologia, e aí eu falo TI, tá? Porque seria um pecado não reconhecer que tecnologia assistencial, métodos no modelo assistencial, formatos de novas técnicas para cirurgias e etc. Isso é muito moderno e roda em tecnologia de ponta, né? Mas aquela tecnologia, a TI, suportando o negócio, o modelo assistencial, essa sim, na indústria é que vem depois. Toda a indústria, elas vão, né, indústria financeira, depois vem serviços, etc., automobilístico, tal, aí vem a área assistencial, né? E eu diria que a última que vivemos no modelo assistencial foi a implementação dos ERPs, né? Que nos ajudaram muito na questão de estabelecer processos mais rígidos para trabalhar, mas ainda com um foco muito pautado. Se garanta conseguindo criar os modelos disruptivos. Eu acho que as questões de modelos disruptivos, a tecnologia, porque a gente e tudo mais, mas é muito importante também a gente olhar e ver a mudança que se faz RH ou com essa tecnologia, ou seja, e ajudar a utilizar 30 anos de segmento assistencial e milita. Se a central não me mandou, aí ela fala, então eles fizeram maiores de preparação. Então, nós temos a honra em dizer que mais de 200 instituições e operadoras já passaram nos nossos processos e acreditaram, ou se certificaram de alguma outra forma. Bom, nosso negócio é trabalhar com soluções transformadoras para o sistema de saúde que melhorem rapidamente resultados. Não tem como mudar se a gente não avalia os resultados, se a gente não os mapeia corretamente. Então a gente tem um foco muito grande no resultado, através da capacitação, tecnologia e gestão de mudança. Tecnologia por si só, ela não muda nada. Ela vai gerar uma organização, te dar informação, vai te engessar de alguma forma, mas ela não muda simplesmente por ela. Okay? Então a gente precisa ter capacitação e tecnologia e gestão de mudança nesse processo. Nossa visão, até 2021 sermos a maior e mais capaz plataforma de transformação do sistema de saúde brasileiro. Ousado. Mas nós não temos medo disso não, e vocês vão ver que isso é possível. Tá? Quando você vê, a gente fala ali, por exemplo, mais capaz plataforma. Esse é um conceito importante no modelo disruptivo, porque a ideia do DRG Brasil é criar uma base de conhecimento científico que permita essa mudança, que permita trabalhar as dicotomias do sistema, e daí a gente
de forma científica, prover conhecimento a vários. É uma plataforma para que outros contribuam, outros trabalhem e consigam criar e desenvolver modelos cada vez melhores nesse segmento. Nossos valores: produtos acessíveis a todos. Não somos uma empresa que pensa, vamos vender apenas para os 500 principais hospitais do Brasil. Não, nós acreditamos que saúde, modelo assistencial, só é bom quando é para muitos. Então, nossos produtos eles são acessíveis a todas as camadas, a todo tipo de corporação. Nós estamos no SUS, hospitais filantrópicos, e estamos também em hospitais privados, de todos os tamanhos. Mudar resultados, já falei, esse é um foco que temos. Inovar com base na ciência. Não há como falar no modelo assistencial sem estar pautado, embasado, alicerçado em cima da ciência. Parceria duradouras. Em todas as regiões que estamos, temos parceiros. Estamos aqui com a AECIS, com o objetivo de capacitá-los para que eles possam cada vez mais prover, em cima da plataforma da RG, soluções inovadoras para vocês. Ética e confidencialidade. Esse é um princípio um valor ao qual a gente também não abre mão. Tanto até pela importância ao qual foi apresentada aqui naquela apresentação a respeito das consequências jurídicas e legais que se existe, né? A gente precisa estar muito pautado em cima disso. Bom, o que é o modelo de transformação? Né? Somente haverá transformação se houver governança do sistema. Um sistema de altíssima complexidade, como eu disse. Né? Como que isso ocorre? Deixa eu ver se aqui tem aqui. Nós temos que estar o tempo todo avaliando a estrutura, processo e resultados. Para quê? Melhoria contínua. Esse é o foco. Mas isso alicerçado em quê? Primeiro, informações e transparência para escolhas conscientes. Ciência médica. Informações baseadas em ciência. Apenas com isso conseguimos trabalhar um modelo remuneratório e um modelo assistencial adequado, que estejam linkados ao resultado desejado. E isso é um negócio interessante. Atualmente, quando a gente fala em modelo remuneratório no Brasil, isso está sendo um momento disruptivo. Né? Várias instituições e profissionais do setor estão muito preocupados. Opa, o que é isso aí do modelo remuneratório? Vai mudar o processo, a minha forma de recebimento? Em alguns casos sim, mas com um propósito único, um propósito de melhorar a qualidade assistencial, um propósito de melhorar o resultado corporativo, tá? Evitando desperdícios, e não simplesmente chegar e falar, olha, uma consulta ou um procedimento que custa 1.000, agora eu vou pagar 700. Não, que pague até 1.500, dependendo do resultado que se deseja. Nós precisamos adequar o modelo remuneratório apontando para o resultado, ou beneficiando aquele que obtém o resultado desejado, bem como o modelo assistencial. Hoje em dia, muito modelo remuneratório como modelo assistencial engessam a possibilidade de se obter resultados melhores. Quando eu falo resultado no segmento assistencial, no modelo da RG, eu estou falando em desfecho clínico, ok? Com foco no paciente. Como que isso acontece no nosso modelo de transformação? Pessoal, sempre ao centro, o modelo da RG Brasil, ele foca no paciente. E isso é um diferencial, eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor no próximo slide. Tá? O que é esse diferencial? Mas o modelo da RG Brasil, e eu falo da RG Brasil porque da RG ele é um método público, ok? Mas o IAG foi quem pegou esse método no modelo americano, trouxe para o Brasil e o tropicalizou para as características nacionais da população brasileira. Tá? Esse é o RG Brasil. Eu vou explicar isso um pouco melhor no próximo slide. Mas aqui, para chegar lá, é importante vocês entenderem como que a gente se organizou. Ou seja, nós temos sempre o cuidado centrado no paciente. Por quê? Nós temos certeza
que a boa medicina é a mais barata de todas. Não pode dizer que medicina é cara, que existe. A boa medicina, aquela focada no paciente, em bons desfechos, é a mais barata de todas. O que é caro é aquela que aleja, que mata e gera consequências a todos aqueles que estão envolvidos, sejam elas jurídicas, entre outras, emocionais, psíquicas. Então, a boa medicina é o foco. E aí a gente definiu 4 alvos assistenciais para se alcançar um alvo econômico. Tá? O primeiro alvo assistencial é o uso eficiente do leito hospitalar. E aí você fala, esse é giro de leito? Não. A gente passa pelo giro de leito, mas é muito mais do que isso. O uso eficiente do leito hospitalar é a gente saber que uma boa medicina para um determinado diagnóstico, ele demanda, por exemplo, 5 dias de internação com um determinado consumo econômico de insumos. Tá? Então, a gente foca isso e vai atrás desse objetivo. Depois a gente passa para o segundo alvo, que é a redução de condições adquiridas, que é tudo aquilo que o paciente adquire dentro de uma instituição que não tem a ver com o motivo ao qual ele foi internado. Né? Ou seja, um indivíduo foi internado por uma lombalgia e, por exemplo, caiu da cama e fraturou o fêmur. Então, é uma condição adquirida. Ele tinha uma expectativa de ficar 5 dias e passou para 15. Ok? Então, esse é o segundo alvo. O terceiro alvo, a redução das reinternações, as readmissões em até 30 dias. O indivíduo teve alta, foi para casa e em até 30 dias ele voltou pelo mesmo problema, mas mais complicado ao qual ele veio pela primeira vez. Tá? Então isso é um alvo também que a gente persegue, porque é o que nós chamamos de alta sangrenta. Tá? Então, como o foco é sempre centrado no paciente, temos que atuar também nesse alvo. O quarto alvo é a redução das internações preveníveis. Por exemplo, internações poderiam ser resolvidas na atenção primária, a nível ambulatorial. Tá? Então, hoje, nos modelos remuneratórios de pagamento por serviço, em muitos casos, se paga para ser internado. Ou não dá ao médico, não dá à instituição como um todo, um modelo seguro para a deshospitalização. Então, vou citar um exemplo. Por exemplo, uma mulher com infecção urinária, do trato urinário. Ela chega no hospital, na instituição, o médico vê que ela está descompensada, trata ela ali primeiro a nível ambulatorial, dá o antibiótico intravenoso, ela começa a estabilizar, ele poderia, se ele tiver suporte, simplesmente dar a ela um kit de antibiótico, que é extremamente barato hoje em dia, para que ela vá para casa e dali ela seja monitorada por uma estrutura, seja do hospital ou seja da operadora. Tá? Esse modelo já existe, temos, por exemplo, alguns casos de sucesso, como em Uberlândia, onde o paciente é deshospitalizado e a operadora o acompanha. Se há algum desequilíbrio nesse processo, se o paciente não está bem equilibrado ou estabilizado, ou melhor, ele sai estabilizado, mas vamos dizer que ele tem uma queda, uma descompensação. Ele volta para a instituição, ele é instruído a voltar, mas ele tem uma porta diferente, ele tem um caminho diferente para voltar. Okay? Isso dá segurança ao médico, isso dá segurança a toda a equipe, à instituição e ao paciente que se sente assistido. Então, esse é um modelo que está tendo sucesso, nós chamamos de alta segura, tá? E está acontecendo, por exemplo, em Uberlândia. Agora, o modelo remuneratório foi todo revisto, inclusive do médico, que recebe para um acompanhamento do paciente até 30 dias fora da instituição hospitalar. Então, é um dos exemplos.
Todo esse processo ele é importante ser trabalhado pelo modelo assistencial e o modelo remuneratório. Tudo isso com o objetivo de gerar resultados positivos nessa cadeia. Tá? E o modelo de governança o tempo todo sendo trabalhado. Os gestores, os líderes da instituição são agentes de mudança. Eles não podem se isentar disso. E não isentam. Quando eles procuram esse tipo de tecnologia, ele não isenta, mas é fundamental essa revisão de processo, essa revisão de estrutura e apoio a toda a equipe para se obter os resultados da transformação. Bom, aqui é o DRG. Como é que esse grupo de diagnósticos relacionados surgiu e por que isso surgiu? O governo americano começou a entrar em colapso na década de 60, porque falou os custos são enormes da área assistencial. Toda vez que eu vou lá numa instituição conversar com ela, falando que ela está me cobrando muito caro, porque eu pago o mesmo procedimento numa outra instituição mais barata, ela vira para mim e fala, não, mas o meu caso aqui é mais complexo. Eu trato aqui só de idosos acima de 70 anos. Aí o governo americano virá, não, mas lá também são idosos acima de 70 anos. Ah não, mas lá só vai o filé, para cá só vem os idosos diabéticos, hipertensos, lá e só pega o filézinho. Então, assim, ele diante dessa situação complexa, o que eles fizeram? Foram na Universidade de Yale e pediram ajuda. Falaram, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu vou colapsar, eu não tenho mais dinheiro para pagar. Então a Universidade de Yale montou uma equipe multidisciplinar. Dentro dessa equipe havia um engenheiro de nome Fetter, que é um engenheiro elétrico, e que ele então criou esse método. É bem um método de cabeça de engenheiro, né? Ó, vamos comparar banana com banana, limão com limão. Então, para isso nós vamos criar alguns dados básicos que nós precisamos ter em mãos para poder agrupar em grupos de diagnósticos relacionados. Quais são esses dados? Vou citar alguns. Idade, sexo, peso, faixa etária, se ele foi submetido a condições adquiridas, se ele teve ventilação mecânica, e assim sucessivamente, entre outros. Tá? Então, com isso, ele começou a criar grupos de diagnósticos, produtos distintos. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos em torno de 780 DRGs, que definem qual é o consumo assistencial e o consumo econômico para aquele produto. Pneumonia grave. 7 dias de internação, mais ou menos tanto de consumo econômico. Ok? Então, só para dar uma ideia inicial. Então, lá no governo americano, eles lançaram, então, na década de 70, o primeiro DRG em Yale. E daí eles começaram a trabalhar em cima desse modelo. Para chegar aqui mais ou menos na década de 80 e lançar o que se chama de um DRG refinado. Que é o quê? É uma recalibração das medidas. Imagina aqui, só como exemplo, vamos dizer que aqui em 70, a cirurgia cardíaca era feita do jeito que era tradicional, abre o peito, pegava o coração, parava, jogava ele numa máquina, toda a circulação passava para uma máquina externa, um coração mecânico, fazia safena mamária e tal, para depois fechar o paciente demorava um tempo grande de recuperação. Aí aqui já surgiram os stents. Então, um processo ou um DRG específico da área cardíaca que demorava lá 20 dias para se ter o desfecho, ele passa a ter 7 dias em maioria dos casos. Então isso é um refinamento, isso é uma recalibração. Sai um novo antibiótico, mais eficiente, com uma determinada situação. Por exemplo, eu tenho uns casos interessantes agora, que é na parte da anestesia. Né? A anestesia, o indivíduo agora, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante em Belo Horizonte, que é bloco casa. Que é do mesmo jeito que você tem a deshospitalização segura, no modelo clínico, na parte cirúrgica, você tem
nós estamos trabalhando o bloco casa. Então o indivíduo sai, em vez dele ficar dentro de um quarto, lá meio que chapado, esperando passar aquele momento da anestesia, o processo anestésico ele evoluiu tanto que a ideia é, ele já vai num processo meio que ambulatorial, vai sentar numa cadeirinha, vai ficar ali com um jornalzinho, sendo monitorado por um período de 6 a 8 horas. Entendeu que ele está estável? Casca. Okay? Então isso vai afetar no modelo DRG. Vai ser um refinamento, uma calibração que isso vai ocorrer para que a gente consiga mapear os desfechos adequados. Bom, isso posto, ou seja, eu tenho aqui a espinha dorsal do que é o DRG, como ele foi criado. Aqui são os anos e aqui são os países. Você pode ver que cada país foi puxando um modelo americano e foi tropicalizando, foi trazendo para a sua realidade. Tá? Isso por quê? O custo dos resultados assistenciais do hospital possui grandes determinantes. Primeira dela, a complexidade do paciente. Segunda, a característica socioeconômica e demográfica daquela população. Não dá para a gente dizer que um alemão tem a mesma, por exemplo, a mesma resistência para o frio ou para o calor que um brasileiro. Né? Então, como que isso retrata, como é que essa ferramenta trata essa questão? Outro ponto, a estrutura e os processos dos hospitais e do sistema de saúde em que este hospital está inserido. Tá? Como que ele trabalha, como é que a gente mapeia essas boas práticas e como elas se refletem dentro dessa régua, desse grupo de diagnósticos relacionados. Bom, isso posto, o que é o grande diferencial do DRG Brasil? Tá? Que existem outros modelos de DRG, como eu mostrei, mas o que hoje no Brasil se tem? Existe um apenas, que é o DRG Brasil, que é totalmente adaptado às características da população brasileira e do sistema de saúde local, abrangendo todas as faixas etárias, incluindo neonatos e pacientes pediátricos. A entrada de dados pode ser feita com os códigos de saúde do Brasil, saúde suplementar e SUS, utiliza referenciais nacionais e internacionais, econômicos e assistenciais, e possui módulos de produção assistencial, que permite mapear os 4 alvos em busca da melhoria de resultados. A gente avalia pacientes de alto risco de reinternação, identificados na admissão. No momento que o indivíduo entra, a gente já faz o mapeamento dele e já consegue dizer qual é o risco daquele indivíduo. Então você começa a preparar toda a equipe multidisciplinar a ter atenção a esse indivíduo. Nós estamos nesse momento agora, finalizando o nosso modelo de inteligência artificial, que entra agora nesse mês, até o final será lançado. Nós temos um evento de clientes da RG Brasil, com mais de 300 clientes que estarão em Belo Horizonte, no Hotel Ramada, onde nós teremos a possibilidade de lançar essa ferramenta. O que a inteligência artificial do DRG vai fazer? Ela vai começar a mapear esses riscos assistenciais dentro da instituição, dado a evolução ou não do indivíduo durante a sua estadia no hospital. E vai montar um modelo de constelação hospitalar. Vou citar um exemplo muito básico. Imagina quando a gente entra num shopping center, com aqueles que tem aquelas luzinhas azul e vermelha, vermelha e verde, né? Onde tem vaga e onde não tem vaga dentro do estacionamento. O DRG vai mostrar o seguinte: onde estão os riscos e onde não estão. Ou seja, vamos dar a maior atenção aos sinais vermelhos. Leito 1, 2, 3, 4, opa, sinal vermelho. Então vamos ficar mais próximo, equipe multidisciplinar atenta. Né? E aqueles que estão em amarelo, o que nós temos que atender? Outra coisa, ela vai trazer a família para dentro do processo assistencial. Existe alguém melhor para cuidar do paciente do que um familiar? Um exemplo, nós vamos nesse modelo
mostrar à família o seguinte, ó, o risco desse paciente, ele tem uma tuberculose, ele tem que ser cuidado da seguinte forma, a cama tem que estar a 45 graus, isso interfere muito no tratamento assistencial de um paciente com tuberculose. Se você falar isso com o familiar, eu duvido que a cama vai ter nego lá com régua de nível para ver se ela realmente está a 45 graus. Entendeu? Então, a ideia é trazer essa equipe, a família também para dentro do processo, do cuidado, porque ele também facilita na deshospitalização. O indivíduo chegou com AVC, a família saber, você em casa, você tem degrau? Você já tem uma cadeira de roda? Você já ajuda a família a se preparar para uma deshospitalização e um desfecho melhor. Bom, nós temos todo um ranking mobile, né, de informações econômicas no celular, que permite fazer um acompanhamento de qualquer ponto. Gente, DRG, Grupo de Diagnósticos Relacionados, ele trata, é uma ferramenta, uma tecnologia que pega uma análise de todo um perfil populacional, como eu coloquei para vocês. Sendo assim, é fundamental você ter uma base importante, uma base consistente para você poder trabalhar. Tá? Então, o DRG Brasil hoje, nós estamos em todos esses estados, o que nos permite ter uma leitura muito boa e muito positiva com relação à população brasileira. Estamos em mais de 400 hospitais, sejam eles privados, filantrópicos e SUS. Mais de 80 operadoras de plano de saúde. Em torno de 12 milhões e meio de pessoas estão sendo impactadas pelo modelo DRG. Nós trabalhamos 14 anos de desenvolvimento e validação com a população brasileira. 7 anos no mercado nacional. 7 anos desenvolvendo e temos já 7 anos, como se diz assim, quebrando essa pedra. Estamos num momento agora que nós chamamos de inflexão. Agora, antes a gente vinha construindo e fazendo a mudança cultural. Agora não, a coisa virou. Nós estamos sentindo que o mercado já entendeu e está nos procurando. Tá? Nós estamos com mais de 1,5 milhão de altas analisadas e avaliadas. O que nos dá, sem sombra de dúvidas, como é que eu posso dizer? A chancela de que essa ferramenta ela está realmente adaptada para o mercado brasileiro. Bom, com isso, ou seja, a partir do momento que eu tenho essas informações, o que eu vou fazer com isso? Que é fundamental, né? Aqui é a nossa ferramenta de gestão da transformação, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, toda uma informação dos dados assistenciais. Aqui é o case mix, cirúrgico e clínico. O que isso significa? Qual é a complexidade da minha instituição? O quão complexo eu sou perante outros, tá? Porque muitas instituições se veem muito complexas, mas na hora que eu avalio o case mix, ele começa a ver que nem tanto, ou às vezes não se julga tão, né? O oposto também é válido. Aqui ele mostra o seguinte, qual é a taxa de permanência? Esse aqui é um período de 1 ano e 2 meses, tá? Isso é verdade, esses dados que nos foi permitido a mostrar, não falo a instituição, obviamente, mas isso aqui eu tenho 64.600 diárias que foram gastas, era previsto 31.031. Teve um excesso de 33.600 diárias nesse período. Ou seja, é como se aquela instituição tivesse ela teve um desperdício de 83% da sua permanência. O objetivo aqui é 100%, tá? O que isso significa? O DRG trabalha com percentis. 100, 90, 75, 50 e 25, por exemplo. Significa que, se eu estou analisando com percentil 50, eu estou me comparando com os 50 melhores da minha região. Tá? Então, essa instituição aqui, isso aqui é o percentil 50, ela está 83% mais ineficiente do que os 50 em volta dela.
Tá? Ela pode comparar a nível Brasil, ela pode falar, como é que é lá nos Estados Unidos? E como é que é lá no Canadá? Isso tudo o DRG Brasil permite. Bom, então, isso nos casos cirúrgicos. E nos casos clínicos? 249%. Ok? Aqui são os DRGs de maior excesso. Aqueles que mais, ou melhor, que agrediram esse indicador de permanência. Tá? Então, por exemplo, quando ele é devido ao tamanho do quadrado e a cor, quanto mais escuro, é mais predominante. Esse caso aqui, por exemplo, traqueostomia, ou seja, complicação nesse processo, nesse procedimento. Então essa instituição tem que trabalhar para melhorar esse procedimento. Opa. Esse aqui é um gráfico que demonstra a internação com CID sensível à atenção primária. Isso poderia ser resolvido a nível ambulatorial e acabou se complicando, ou não. Às vezes nem complicou, a maioria das vezes. Né? E a pessoa é internada. Então, aqui você tem as metas, aqui a situação atual. A meta é definida pela instituição e esse aqui é o modelo canadense, tá? O modelo canadense é 6%, para vocês terem uma ideia. A média nacional está em torno de 26%, que é bem alta, tá? Então, a gente põe aqui o modelo canadense, que é a melhor prática do mundo, mas para a gente ter uma visão de resultado desejado a ser alcançado. Análise das altas, tá? Aqui como é que é o comportamento, você consegue avaliar o período, aqui você tem a média, ou seja, uma ferramenta que lhe dá uma visão da tratativa a longo prazo. Aqui as especialidades, você consegue entrar em especialidade e avaliar o quanto aquela especialidade está afetando aquele determinado indicador, né? Aquele alvo, o que te permite então fazer um acompanhamento mais minucioso. Eu gosto de citar o exemplo aqui, por exemplo, desse gráfico, desse relatório, que ele demonstra que nesse caso, que o DRG 743, ele tem uma performance econômica de 12%. Interessante, um resultado positivo, né? Só que quando a gente abre isso, a gente vê o seguinte, nós temos o médico A e o médico B. O médico B tem uma performance de 21%. Essa sim é interessante. O médico A tem uma performance de menos 6%, tá? Ele está afetando o resultado. Então, o que isso significa? Vamos analisar a boa prática do médico B e trocar uma ideia com o médico A. Vamos mudar nosso modelo a nossa estrutura, nossos processos, para alcançar resultados melhores. Aqui é um modelo por exemplo, como é que a gente faz a gestão clínica, tá? Então você tem um desempenho médico, você consegue avaliar qual é o case mix, se ele está mais focado no modelo cirúrgico ou clínico, qual é o desfecho, o que lhe permite ter uma discussão pautada em ciência junto a este. Né? Não adianta querer conversar com o médico simplesmente em resultado numérico, e ele está certo. Não, o modelo dele é assistencial, é performance, na qualidade assistencial. E muitas vezes ele não tem a informação correta para fazer a transformação. E o DRG dá isso para ele, e de 100% pautado em tecnologia. Desculpa, em ciência. Bom, com isso, nós temos o quê? A possibilidade de tratar as disfunções da qualidade. O DRG, ele é parte desse tratamento, ok? Com isso, a gente consegue avaliar o menor custo pelo controle adequado dos processos e implementar eficiência. Nós vamos conseguir melhorar os resultados assistenciais. Como? Com eficácia, promovendo a eficácia. Menor custo pela redução dos desperdícios assistenciais. Alvos do DRG, são aqueles 4 alvos que eu mostrei. Centralidade no paciente, dando acesso, equidade e experiência positiva. Bom, eu vou direto aqui para os cases, dado o adiantar das horas. Eu acho que aqui é importante eu compartilhar com vocês, por exemplo, o Hospital Márcio Cunha. O Hospital Márcio Cunha é um hospital referência, fica em Ipatinga, mais ou menos 180 quilômetros de Belo Horizonte, e ele
realmente uma instituição exemplar. Nós começamos lá em 2016. Você pode ver que houve uma variação pequena de atendimento, uma média mês de saídas de 2.500. O case mix aumentou. O case mix, quando sai de aqui, ó, por exemplo, 1.1 para 1.2, isso é um salto bem significativo. Tá? O case mix demonstra a complexidade de casos que acontecem lá dentro. Então, nesse caso aqui, mesmo aumentando o case mix, ele teve um tempo de permanência reduzido em quase 9.000 dias, de um ano para o outro. Uma economia de 4.835.000, a um custo fixo médio de 540 a diária. Tá? Gente, isso aqui, ó, quem quiser pode ligar para o presidente de lá e perguntar se é verdade. Isso aqui está autorizado por eles a apresentar. Tá? Em um ano, ele teve 5 milhões a mais no caixa. Mais de 2.000 pacientes internados sem qualquer expansão de leito. Okay? Então, assim, é uma outra instituição. 2.000 pacientes. Ele não precisa ampliar. Ele trabalhou simplesmente nos seus processos e na sua estrutura, evitando maiores desperdícios. Um outro caso que eu posso citar muito, Santa Rita, um hospital pequeno, 150 leitos, um hospital de periferia, nem o luxo, tá? Não tem granito, aço escovado, nem nada. Ele é um hospital muito enxutinho, econômico, trabalha muito bem. 150 leitos, alta complexidade, 700 internações, 15 delas SUS. Ele começou com a gente em 2014, 144% de ineficiência. De um ano para o outro, só dele ter implantado o DRG, ele já, perto dos seus, da sua região, e comparando instituições como a dele, ele já ficou eficiente 2,5%. 1,5%. Ou seja, ele já teve aqui um ganho absurdo. Mas de 2015 a 2016, olha só, ele quase não progrediu. Progrediu 6%. Isso por quê? Porque aqui estavam as oportunidades mais fáceis para serem trabalhadas. É aquilo que é o desperdício que está no dia a dia. Entendeu? Por que não deu alta? O paciente gosta da rabada que serve aqui nas quarta-feiras e nós deixamos ele aí. Não, tem que ir embora. Entendeu? O médico chegou só depois de meio-dia para dar alta, tipo, soltar de manhã, aí o outro que ia entrar, nós mandamos para casa e vai voltar amanhã. Então, isso foi o resultado do primeiro ano. No segundo ano, que já se estabeleceu a primeiro ganho de eficiência e eficácia, agora o papo é mais sério, nós vamos começar a conversar de coisas mais profundas, vamos reestruturar, vamos treinar pessoas, vamos implementar tecnologia, vamos exigir treinamento, assim sucessivamente, modelo de governança mais duro, ou melhor, mais transparente, ok? Aí, novamente um salto, 92 para 48. E assim sucessivamente. E olha como é que as reuniões deles lá hoje, por exemplo, de desempenho. Cirurgia geral, ele vem analisando quase que por mês para ver quais são os ganhos. E essas discussões são fantásticas, gente, como trabalha isso, tá? Olha aqui, são de menos 40 para mais 16 em ortopedia. Olha a neuro, olha que espetáculo, 363 para mais 26. Ou seja, um indivíduo que ficava mais ou menos 15 dias aqui, ele passa a ficar 5. Isso reduz tudo, gente. Isso reduz condição adquirida, isso reduz consumo, isso aumenta o lucro, o EBITDA da instituição, o paciente fica mais saudável, todos os impactos são positivos. Bom, quero agradecer a vocês pela oportunidade. Depois entrem no nosso site lá, www.drgbrasil.com.br, que vocês vão ter muito mais informações. Tem um videozinho lá explicativo muito legal também, que facilita muito. Eu queria passar aqui, mas nós somos meio estrangulados de horário, tá? Mas muito obrigado, viu, pela oportunidade.